Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos aqui em Brasília para uma temporada da Bucocast e quero fazer aqui um agradecimento especial à Ginmed, ao Fred, que é um parceiro da Bucocast também, a Josi, e tivemos em São Paulo recentemente em um curso lá pela Traumec e fica aqui meu agradecimento pela parceria. Estou recebendo o meu amigo que esteve em São Paulo, gravamos um podcast juntos e inclusive estamos subindo alguns cortes dele falando sobre cirurgia ortognática. Ele navega em algumas áreas da especialidade. Eu estou falando do Dr. Fabrício Guimarães, meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui em Brasília, na tua terra, na tua cidade. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amigo, prazer é todo meu. Eu que agradeço aí por mais esse convite aí de estar aqui no Bucocast, que é um podcast mais famoso aí da Bucomaxilo e com maior credibilidade entre os cirurgiões. Obrigado. E os espectadores aí, os telespectadores, né? Obrigado. Sempre um prazer, meu amigo. Prazer é todo meu, Dr. Fabrício, a gente poder falar um pouquinho sobre a especialidade. Você sabe que da última vez nós falamos sobre cirurgia ortognática e falamos um pouquinho da parte que você atua, que eu nunca vi um bucomaxilo raiz, que tem formação na área de periodontia. Sim. É uma coisa... Eu vejo bucomaxilo que tem um pezinho na horta, mas na pério você foi o primeiro e isso foi uma coisa que ficou marcante e que é uma área dentro da especialidade pouco falada. Eu já fiz entrevista com cirurgiões que é da área da periodontia no outro canal que nós temos da Odontocast, mas hoje nós vamos falar de implantes dentários, reabilitação, que está muito próximo do bucomaxilo, né? A grande maioria dos bucomaxilo, exceção de alguns, navega dentro da implantodontia também, né, doutor? Sim. Lá atrás, né, a implantodontia era da bucomaxilo, né? Era quem fazia parte de enxerto ósseo, eram os enxertos maiores, né? Era o bucomaxilo que fazia isso. E acabava fazendo os implantes também, até vinha a especialidade, né? E aí foi criada a especialidade do implantodontista. Que é uma área muito gigante dentro da odontologia, né? Quando Sim. tive a oportunidade de participar de alguns congressos na área de implante, cara, tem muita coisa dentro desse mundo, né? Muita coisa. E hoje envolve a prótese, a pério, a buco, né? Tá todo mundo envolvido no implante propriamente dito, né? Hoje sua vida dentro da bucomaxilo, eu sei que é a sua atuação, né, de cirurgia ortognática, enfim, o que representa a implantodontia na sua vivência clínica lá hoje? Ismael, eu sempre consegui levar as duas coisas junto, né? Eu fiz a especialização logo quando eu formei e fiz a minha formação em cirurgia também, né? Então, daí para frente, eu consigo levar as duas coisas. Eu atendo muito a parte de implante no consultório, né? É o dia a dia, a gente faz cirurgia de implante quase todos os dias. E a bucomaxilo é uma paixão, né? Então, a gente reserva aí um dia na semana para buco, cirurgia hospitalar, né? E os outros dias no consultório a gente faz muito implante também. Dentro da implantodontia, quais tipos de tratamento você faz na área de implante? As áreas que você domina? Olha, eu faço todos os tipos de implante, né? De algum tempo para cá, eu tenho feito muita cirurgia estética. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um incisivo central. Esse cara fica desesperado, né? Então, a gente tem feito uma técnica aí interessante que não tem corte, não tem ponto. A gente consegue resolver o problema do cara em uma única sessão. Então isso aí acho que eu tenho ficado conhecido por isso e tenho feito um excelente trabalho nesse aspecto aí e com resultados muito bons. A implantodontia mudou muito, né? E hoje em dia a gente consegue resolver os casos assim em uma única sessão, com tranquilidade. A implantodontia, você começou em que ano que você fez sua especialização de implante? Pergunta difícil, hein, bicho? Já tem umas décadas eu comecei a implantodontia em 2003 para 2004. Que era uma realidade totalmente diferente, da diferente implantodontia de hoje, com cirurgias guiadas, scanners, essa realidade de o paciente sair
né, fazer a cirurgia e já sair já pronto no mesmo dia. Isso não existia lá atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo aí da implantodontia, como era essa questão do que era no passado e hoje, a evolução, o que a gente tem nesse meio aí. Atendi um médico anestesista hoje, mais cedo, e estava comentando com ele exatamente isso. Ele fazia anestesia pra gente, né, sedação no consultório, e ele precisou fazer um implante. E há 20 anos atrás, né, nessa época aí, a tomografia era difícil pra caramba. A gente não tinha essas tomografias odontológicas. Eram tomografias médicas. O cara ia pro hospital fazer uma tomografia. Era um filme grandão, difícil de ver, tinha que medir com uma régua. Então, assim, não era a realidade. E como é que funcionava? A gente precisava abrir muito, né, para poder visualizar. Então, a gente praticamente via na hora a cirurgia. Então, abria muito. Era uma cirurgia que era muito agressiva, o pós-operatório era ruim. A gente precisava fazer enxerto, tinha que tirar um pedaço grande de osso, porque não tinha esse planejamento. E hoje em dia, com a tomografia digital, né, com essas tomografias odontológicas, a gente consegue ter essa previsão no computador, consigo fazer a cirurgia no computador, consigo simular o dente, consigo desenhar o dente e a gente consegue, em muitos casos, eu posso te dizer, na maioria dos casos, nem abrir retalho, a gente não precisa de cortar, não precisa de fazer incisão. Então melhorou demais. Hoje em dia a cirurgia era 100, hoje é 1. O cara faz cirurgia de manhã, à tarde ele vai trabalhar. Nessa época, a gente está falando de 20, mas vamos falar um pouquinho antes, 30 anos atrás, a odontologia era muito agressiva, né? Ou seja, o paciente, quando ele tinha algum problema dentário, né, era muito caro. Até hoje, obviamente, né, tem seus custos, mas é muito mais acessível. Se fazia muita extração, né, cara, lá no passado. Sim. E muitos pacientes mutilados dessa década aí dos anos 90, né? Hoje, essa conta está chegando para esses pacientes que, de alguma forma, achou que poderia viver, né, dessa forma. Então, eu queria que você falasse quais são os problemas que um paciente enfrenta quando ele tem uma perda seja um dente, algo desse tipo. O que pode acarretar ao médio e longo prazo com relação a isso, doutor? Cara, a perda de um dente, vamos imaginar um molar, né? Que geralmente é o primeiro dente que erupciona, que nasce, né? E é o primeiro dente que geralmente tem algum problema. O dente ele tem algumas pressões, ele sofre algumas pressões, né? Pressão, no caso de um dente inferior, ele sofre a pressão do dente de cima, ele sofre a pressão da língua, ele sofre a pressão da bochecha, do dente da frente e do dente de trás. Quando esse dente é removido da cavidade oral, essas pressões continuam. E aí os outros dentes eles vão se movimentando. E isso vai gerando vários problemas, maloclusão. Se esse dente está torto, o dente que está ao lado dele vai ser mais difícil de higienizar, ele vai ter problema, pode ter problema na articulação, e aí outros vários fatores, né? Então a ausência de um único dente gera vários problemas na cavidade oral. Hoje, o paciente que tem essa perda dentária, seja unitário ou mais de um dente, ele sabe do implante, né? O implante dentário é muito comum, né? Diferente da cirurgia ortognática. Sim. Você fala para o paciente, você precisa de uma cirurgia ortognática, ele fala, o que é cirurgia ortognática, né? O implante, não, ele sabe. Só que o que eu percebo quando a gente faz muito conteúdo e até com relação ao paciente, que o paciente não sabe o que é o implante, se o implante é o dente, eu queria que você falasse isso, que eu acho que até hoje você deve ter muita dúvida. Sim. Quando o paciente vai fazer o tratamento. Muito. A gente usa um macromodelo para explicar, porque realmente todo mundo tem essa dúvida. Então, o implante, como o próprio nome já diz, né, é um parafuso. É um parafuso que é colocado dentro do osso. E esse parafuso tem uma rosca por dentro, onde é rosqueado um componente protético que vai receber a coroa. Então a gente pode dividir em duas partes. Uma parte que vai dentro do osso, que é o implante propriamente dito, e a parte externa, que vai ser o dente, é a coroa protética. Que a coroa é o dente. É o dente, E o paciente tem dificuldade. Tem muita dificuldade. E lá na clínica você tem o protético que faz o trabalho, Sim. que faz... Nós temos um grupo, né? Inclusive quem faz essa parte de prótese é minha esposa, ela é protesista. E faz toda essa parte de prótese aí. Essa reabilitação hoje, comparado com o passado, o paciente
sair já com a prótese é uma realidade que antigamente não existia, né? Não existia. Antigamente a gente fazia uma cirurgia para poder fazer o enxerto ósseo. Esperava aí em torno de 4 a 6 meses. Uma cirurgia para a instalação do implante, mais 4 a 6 meses. Provisório, esperava mais um tempo e depois a coroa. Quanto tempo demorou isso aí? 1 ano e tanto, né? Hoje em dia a gente faz a cirurgia para a extração do dente, a instalação do implante, o enxerto ósseo e a instalação da coroa provisória, tudo no mesmo momento, na mesma hora. E o procedimento que a gente demorava aí 2 horas, a gente demora aí 15 minutos hoje. Mudou muito, né, Mudou cara? muito. Mudou muito. As técnicas mudaram muito. Como é que eu posso te falar? O tamanho da cirurgia mudou muito, diminuiu muito, né? A morbidade diminuiu muito. Hoje é muito tranquilo. Hoje, o paciente que tem a necessidade de utilizar um implante e ele precisa fazer, ele sabe que ele precisa fazer, tem alguma indicação desse paciente de não fazer o implante dentário e quais são, se houver risco, se existe, para que tipo de paciente que talvez tenha que ter uma atenção maior em fazer o tipo de implante? Excelente pergunta. Isso também mudou muito. Antigamente, o paciente tinha qualquer comorbidade, a gente contraindicava o implante. Hoje em dia, ainda existe a contraindicação, mas são poucas. Por exemplo, antes, paciente diabético era contraindicado fazer implante. Hoje não. Se ele for diabético, se ele tiver controlado naquele momento ali, é totalmente possível fazer o implante, né? Agora, hoje, os médicos estão prescrevendo muito uma medicação para controle da osteoporose. São os bifosfonados, resindronatos, alendronatos. E essa medicação age no osso e isso pode gerar um grande problema nos pacientes. Então, os pacientes que fazem uso dessa medicação, e a gente tem tido muito cuidado para fazer implante nesses pacientes. Ou espera um tempo, né? Tem alguns exames específicos, que seria o CT sérico, para a gente poder avaliar se realmente ele pode fazer esse tipo de procedimento ou não, porque nesses casos é melhor não fazer. Tem idade limite do tipo, acima não pode fazer um protocolo, uma cirurgia de implante? Qual o paciente mais velhinho assim da sua cadeira que você já operou? Eu tenho algumas histórias, né? Eu atendo muito paciente idoso, eu gosto de atender os pacientes idosos. E eu recebi uma senhora na clínica uma vez e ela tinha 94 anos. E ela queria fazer implante. E aí eu falei, eu não posso fazer implante na senhora, a senhora já está com 94 anos. E ela falou, doutor, eu tenho 8 gatos na minha casa. Se o senhor não fizer, eu vou soltar os 8 gatos aqui na sua clínica. E aí, eu nem sei se ela é viva, eu acho que provavelmente não. Já tem muito tempo isso. E chamei a família, a gente fez um termo, tal, todo mundo ciente, fizemos um protocolo nela inferior. E foi um sucesso, deu tudo certo. Então, assim, nós temos feito muitos pacientes idosos. Mas com cuidado, desde que o paciente tenha uma boa saúde, né? Esteja com tudo certinho, aí a gente faz. A previsibilidade dessa cirurgia ela é bem... Muito grande. É muito grande, né? Muito grande. Os implantes modernos hoje, com tratamento de superfície, os implantes da Straumann, por exemplo, vou cobrar deles depois um jabá. A Straumann é uma referência. Né? São implantes que, cara, tem uma longevidade muito grande, previsibilidade muito grande, o índice de perda é menos de 1%. Existe muito paciente ainda que faz uso da dentadura, doutor? Existe. Isso, a gente era criança, via a avó tirando a dentadura. Eu lembro da minha avó, que ela chegava na casa da minha avó, a dentadura dentro do copo d'água. E a gente era criança, achava um sarro aquilo lá, né? Tipo, era coisa de... Mas aí você vai passando com os avanços, tecnologia, a odontologia hoje muito mais acessível. Eu fico me perguntando, será que tem gente ainda que... Tem muito, né? Tem muito. A gente tá hoje na capital do país aqui, né? Então, sim. A gente, teoricamente, está num lugar onde tem muita estrutura, né? E aqui ainda tem muito. Imagina no interior do Nordeste, da Bahia no Norte. Então, nosso país ainda é o país dos banguelas, infelizmente. Infelizmente, né? É o país que mais tem dentistas e mais desdentado. É o país que tem mais desdentados. Então...
Eu não sei se é o país que tem mais desdentados, mas tem muito desdentado aqui. Muito. Tem muito. E eu queria que você falasse, então, dos problemas que uma prótese dessa removível, ao longo dos anos, o que pode acarretar para esse paciente, para essa idosa, enfim, para esse idoso. Cara, mas um paciente que usa prótese total, que não tem nenhum dente, o primeiro problema que ele vai ter é a reabsorção óssea, né? Então, com o passar do tempo, ele vai perdendo o osso, aquele osso remanescente ali. E ele vai perdendo suporte, essa prótese vai ficando frouxa. E ele não tem poder de mastigação. Só para ter uma ideia, o paciente que usa prótese total superior e inferior, a potência de mastigação dele é geralmente em torno de 15%. Então é muito baixo. Isso é uma pessoa que não consegue comer qualquer alimento. Então ele vai ter problemas estomacais, intestinais, nutricionais, porque ele não consegue se alimentar direito. Isso é o que os pacientes relatam quando chegam no Fora consultório. problemas de autoestima, né? Paciente idoso, geralmente eles são ligados à igreja, e aí eles, o relato, sempre tem um relato: eu queria tanto ler na igreja, não consigo com medo da minha prótese cair. Então eles têm muito medo da prótese cair, né? De não poder comer um churrasco com a família, de ter aquele momento ali de integração com os amigos, porque tem medo de estar comendo e essa prótese cair na frente das pessoas. Então isso é muito constrangedor, né? Você sabe que os pacientes de cirurgia ortognática, você vê a mudança que a cirurgia ortognática traz na vida dos pacientes, e a gente depara com depoimentos, com histórias assim fantásticas, né, de transformação de vida. Mas quando eu vejo o paciente do protocolo que tinha uma dificuldade de mastigação, cara, me mexe de um jeito, porque assim, a deformidade, de certa forma, ela pode gerar problemas psicoemocionais, enfim. E às vezes pode até tirar do ambiente, né, do convívio social. Mas isso é uma coisa mais psicológica. Às vezes Sim. a pessoa, se ela for bem... Agora, essa pessoa que tem dificuldade de mastigação, que o prazer, acho que o prazer da vida é você comer. Sim. E aí eu vejo vários depoimentos de pessoas chorando, e eu às vezes acabo me sensibilizando, porque deve ser pesadíssimo demais isso, né, cara? Você deve conviver muito assim com casos E o assim. prazer de comer, cara, não é só de comer a comida em si. Porque geralmente, como é que você faz para festejar com sua família? Geralmente é um almoço, é um jantar. E o brasileiro adora um churrasco. E o churrasco é um tipo de alimentação difícil. Sim. Então o cara que não tem os dentes, que tem uma dentadura, a dentadura, se pegar num cantinho, ela desloca do outro. Aí, para não acontecer isso, o cara vai botar uma cola. Essa cola fica vazando ali, tira o gosto. É uma chapa que preenche toda a mucosa oral, cara. Então não sente gosto ali. É horrível. Uma pessoa que usa dentadura, ela é uma pessoa mutilada e tem dificuldade. Ela não sente sabor, ela não consegue mastigar, não sente a consistência dos alimentos. Então isso é muito ruim. Isso coloca o paciente numa condição de falta de autoestima muito grande, né? Porque isso mexe com a parte psicológica, a pessoa não começa a se enxergar de fazer os prazeres simples da vida, né, cara? Que é comer. É tão interessante isso. Eu tenho um tio que perdeu os dentes, e aí ele ficava o tempo todo com a mão na boca. Ele tinha uma prótese, né? Até razoável a prótese dele e tal. E ele só ficava com a mão na boca. E aí eu falei: tio, vamos que eu vou resolver seu problema. E aí fiz a cirurgia, coloquei os dentes nele, ficou bonito pra caramba, rejuvenesceu assim 20 anos. Só que ele continuava com a mão na boca, cara. E aí eu falava: tio, não precisa botar a mão na boca mais, sorri, mostra o dente, cara. A vida dele mudou, assim, o cara brilha, né? Olha que interessante. O brasileiro, nós brasileiros adoramos dente, né? Sim. Ao contrário dos europeus, todo mundo quer um dente branquinho, bonito. Então quando você dá pro cara um dente branquinho, bonito e fixo, né? E a gente consegue fazer em pouco tempo, em dias, 3 dias a gente consegue fazer isso. O paciente fica muito feliz. E, consequentemente, a gente também fica por participar de uma mudança dessa, né? Comecei esse podcast e não apresentei ele assim da maneira que a gente está acostumado a apresentar, porque ele gravou um podcast recentemente comigo em São Paulo e a gente começou já batendo papo, mas como eu não consigo olhar para você e não falar de ortognática, às vezes quem está assistindo fala assim, mas ele está falando com um implantodontista. Eu queria que você só falasse as áreas que você atua como cirurgião, doutor. Eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implante
e pós-graduado em periodontia, né? Mas a minha atuação hoje clínica é cirurgia ortognática e implantes dentários. Pois é, para você que está assistindo a gente aí no podcast, para você saber que eu estou falando com um cirurgião bucomaxilofacial, especialista em cirurgia ortognática. Você falou sobre não saber se o país... nós estamos em terceiro, cara. O país mais desdentado da América Latina aqui é a Bolívia. Depois, em segundo, vem o Peru e depois vem o Brasil. Isso é uma vergonha, porque o Brasil, a odontologia brasileira é uma referência mundial. Né? O número de dentistas aqui é o maior, esse eu tenho certeza. É o maior número de dentistas do mundo. Com esse tanto de especialização e de faculdade que está lançando. E a nossa odontologia ninguém vai passar a gente, ponta, eu né? acho. Não, sim. Eu tenho uma coisa dentro da implantodontia que, quando eu falo com algum especialista, e de acompanhar também pessoas próximas, cara, por que tem tanto problema na implantodontia, muito retratamento na implantodontia? Dentro da bucomaxilo tem, mas obviamente é porque tem mais, Mas né? o volume é maior. O volume é muito maior. Muito maior. Mas, cara, tem assim umas coisas muito bizarras. Tipo assim, essas franquias hoje que tem no Brasil, obviamente que tem as suas boas e obviamente em toda área tem os bons, tem os ruins. Mas você viu um número assim de reclamação desse. Estou falando porque na minha família já tive pessoas que sabem que eu trabalho dentro da odontologia e vêm e compartilham, enfim. Qual que é a dificuldade do implante? Por que tem tanto retratamento? Provavelmente você deve fazer muito, né? De paciente que chega lá, que já fiz protocolo, e a prótese foi para lá, e aconteceu isso, problema aquilo. Na sua concepção, doutor? Cara, isso é uma somatória de fatores, né? Primeiro que o mercado está inchado, né? E esse inchaço, uma boa parte são profissionais que não tiveram uma boa formação, né? O curso de a implantodontia é uma especialidade que parece ser simples, mas ela não é. Ela envolve muito a prótese. Então tem que ter uma boa noção de prótese. Não é só cirurgia, colocar o pino. Colocar o pino é a coisa mais fácil que tem. O difícil é você planejar essa prótese e, a partir desse planejamento da prótese, que você vai colocar o implante na posição certa. Antigamente era o contrário. A gente fazia o implante e dava para o protesista resolve aí. Hoje não. Segundo, as pessoas têm feito o implante. O implante é muito lucrativo, né? Então, as pessoas têm feito um grande volume. Por negócio. Populares, sim, negócio. Por negócio. Então, você acabou de formar, fez um curso lá, entra aqui e vai fazer o implante. E por esse motivo inicial de não conseguir colocar o implante na posição certa, hoje a odontologia moderna não aceita mais. Antigamente aceitava. Apareceu uma beirinha do implante ali e tal. Hoje não, o implante tem que ser invisível. O paciente tem que voltar ao normal. E a minha realidade hoje, infelizmente, 60% dos meus casos é retratamento. Retratamento. De implante, protocolo, de todo tipo de implante. E a gente tem usado muita tecnologia a nosso favor. Então hoje a gente faz uma tomografia, um escaneamento. Eu faço todo o planejamento no ar-condicionado, tomando um cafezinho no computador. E gera um guia cirúrgico. E esse guia eu vou instalar na boca do paciente e vou colocar o implante exatamente naquela posição que foi planejado previamente. Que são as cirurgias guiadas. As cirurgias guiadas. Então, isso faz com que eu tenha mínimo de problema. Quase zero. Entendeu? A gente consegue colocar o implante naquela posição que a gente planejou previamente. Na hora da cirurgia, a gente só vai executar. Você não vai ficar pensando, vira para cá, vira para lá. Não, a gente já planejou isso antes. E agora a gente só vai executar aquele procedimento ali. Dentro da implantodontia, hoje o maior público é a média idade para idoso, né? Que procura o tratamento da implantodontia. Mas parece que tem mudado. Muitos jovens, muitas pessoas novas com problemas de perda dentária. Como que Sim. Na sua clínica você tem visto isso? Então, eu atendo pacientes de todas as idades. Muito idoso, porque a gente faz muito protocolo, né? Protocolo é aquela prótese inteira que é fixa por 4 a 6 implantes. Então, a gente tem atendido muito idoso, mas também paciente jovem. Da meia idade, né? Que é o paciente que perde um único dente.
Esse paciente também chega pra gente. E tem pacientes também que não nascem com dente, né? Tem a agenesia, né? Então ele não tem aquele dente por algum motivo e a gente precisa repor aquele dente. Então a gente atua em todas as idades. Mas tem o número de jovens por perda, tem tido bastante, tem aparecido bastante, né? Tem aparecido também por perda dentária. O paciente que é fumante, né, que faz uso do tabagismo, ele é um vilão contra... Cara, o cigarro ele é ruim para tudo, né? Algumas pessoas falam assim, mas o cigarro ele acalma só naquele momento que você está fumando ali. Depois disso ele te excita, né? E ele causa um estrago terrível, né? Na boca, nos dentes, na língua. Ele é um vilão em relação ao câncer de boca, né? Paciente que é fumante, eu não tenho negociação com ele. Ou ele para de fumar um pouquinho antes e um pouquinho depois, pelo menos, ou eu não vou fazer a cirurgia dele porque eu sei que vai dar errado. Isso interfere, doutor? Interfere muito. Eu tive um paciente que relativamente jovem, né, em torno de 40 anos, e ele falava para mim assim, eu te garanto que eu vou parar de fumar, doutor, daqui até chegar no carro. Depois eu não garanto mais. E nós fizemos, acho que 6 cirurgias nesse mesmo lugar. E ele perdeu todas as 6. Então, assim, o paciente fumante, na minha opinião, se ele não parar de fumar uns dias antes e ficar pelo menos uns dias depois sem fumar, é uma contraindicação. Porque o que eu fizer nele vai dar errado. Corre o risco de perder o implante. Muito grande. Muito grande. Muito grande. O cigarro é terrível. Você faz aquelas cirurgias de maxilas atróficas também? Sim. É outra coisa que tem aparecido muito também. Que normalmente, por que chega a esse ponto da maxila atrófica? Como que é? Esse é o paciente que usou a prótese total durante muitos anos e por algum motivo, ou falta de recurso financeiro, ou porque tinha medo, ou porque por algum outro motivo ele não fez e lá na frente ele decidiu fazer, só que a maxila dele já atrofiou muito, né? Já perdeu muito osso. E esses casos a gente precisa usar a mão de outras técnicas, né? Um enxerto grande, aí a gente volta para bucomaxilo, né? Ou cirurgias de implante zigomático, ou implantes customizados, alguma outra situação assim. Mas hoje em dia nós temos a solução para quase tudo, né? Antigamente, voltando lá atrás, a gente tinha que fazer ilíaco, calota craniana, tíbia, são cirurgias gigantescas, né? Hoje em dia a gente faz de tudo para conseguir resolver o problema do paciente na mesma semana, que é a carga imediata, né? Esses pacientes, você faz aquelas cirurgias customizadas também ou não? Eu fiz o curso, sou referenciado do curso, mas eu nunca fiz. Esse para fazer essa... Que é feito normalmente em hospital, né? Essas cirurgias customizadas. Você tem resolvido no consultório? Não, eu tenho levado para o hospital. A gente, como bucomaxilo, tem algumas cartas na manga, né? Sim. Então eu tenho conseguido resolver de outras formas. Acho que é válido esse tipo de tratamento, mas em última instância, eu acho que aquilo ali é a última opção, né? Quando o cara tem um defeito muito grande e já nada resolve, eu acho que aquilo ali é uma boa opção. Agora, eu já não acho que é uma boa opção para casos que dá para fazer implante convencional. Acho que ele não chega nem perto. Hoje você comentou aí do zigomático. O que você acha do zigomático? Porque eu tenho alguns colegas aqui que, quando eu pergunto o que você acha do zigomático, você faz? Ele fala assim, eu só tiro só. Né? Tem alguns colegas que falam isso. Sim. Dentro da bucomaxilo, há quem faz e quem não faz, quem acredita na técnica, outros não, né? Tem uma boa, assim, uma divergência dentro dessa técnica. E assim, o que eu percebo é que eu tenho o Dr. Reginaldo Miglioranza lá na região de Campinas. Fiz um podcast com ele. Aí eu falei pra ele, falei assim, doutor, tem cirurgião bucomaxilo que vem aqui e diz que só tira. Aí ele, bravo. É que não sabe fazer, Ismael. Que ele é um dos precursores, um baita profissional. Da técnica. Já fiz o curso com ele lá, é muito bom. O que você me fala do zigomático? O zigomático é o seguinte, lá no início, ele era uma técnica totalmente diferente do que era hoje, né? Ele passava por dentro do seio maxilar.
Então, esses implantes contaminavam. Então, por isso que muita gente fala assim, eu só tiro, né? Que o paciente chegava tudo contaminado, com sinusite bilateral, terrível. E para você tratar esse paciente, para fazer um novo procedimento, é um problema. Ele fica mutilado, não existiam os customizados, né? Então era um problema grave, você não tinha mais lugar de ancoragem. Hoje em dia a técnica mudou, os implantes mudaram, as empresas mudaram os instrumentais, então a cirurgia é outra, né? Os implantes estão exteriorizados, eles não passam mais dentro do seio, na grande maioria dos casos. Com isso diminuiu a contaminação. E eu acho que é uma solução fantástica para casos específicos. E voltamos àquela história dos implantes, né? Daquela pergunta que você me fez sobre por que esse tanto de problema no implante. Hoje em dia também está se popularizando muito o implante zigomático. Então, tudo que se populariza muito acaba tendo problema também. Eu acho que as pessoas também não estão tendo a formação. Eu acho que a cirurgia de implante zigomático ela é para o cirurgião bucomaxilofacial ou para o implantodontista, mas o implantodontista avançado. Não qualquer implantodontista. É uma cirurgia grande, o implante ele é fixado no osso zigomático, é uma área nobre, né? Difícil acesso. Então, eu acho que vale a pena. Tem indicação, casos limítrofes de maxilas atróficas, que realmente não dá para fazer outro tipo de procedimento, mas deve ser feito por um profissional habilitado. Quando você tem indicação e você faz no consultório ou faz no hospital? Eu não gosto de fazer no consultório, cara. Verdade? Não gosto. Cara, eu vi uma cirurgia, já vi mais de uma, mas no consultório. Cara, a cirurgia é punk, Você já assistiu a cirurgia? Já, Você ela viu é o tamanho da broca? Não, cara. Tem uma broca desse tamanho. Cara Aí, do céu. você tá aqui com um paciente no consultório. No consultório. Ele tá sedadinho ali, sedado, né? Mas se esse cara leva um susto aqui, ó, essa broca vai sair. Cara, o negócio Então, assim, pesado. eu particularmente não gosto. Eu já fiz expansão de maxila no consultório, fiz mentoplastia, lá atrás. Levantamento de seio. Hoje em dia, não faço mais, cara. Acho que não precisa, né? O conforto. Não, Conforto é bom demais. não precisa passar por esse estresse, não. Não precisa, vai pro hospital, anestesia, tá tudo tranquilo. Você faz com a técnica On-4? A On-4. On-4, né? A On-4 dá para fazer com os implantes convencionais, que é o On-4 Standard, né? Que eles chamam. Sim. O On-4 híbrido, que seriam 2 implantes convencionais e 2 zigomáticos. E o On-4 zigomático seriam 2 zigomáticos de cada lado. Tem um cirurgião em Taubaté que ele faz e ele usa o piezo, cara, na cirurgia de implante zigomático. Você acha que Mas o piezo para fazer o quê? Para perfurar? Usa o piezo essa é a pergunta, não sei. Eu sei que a cirurgia, ele usa o piezo da cirurgia ortognática na... eu uso também o piezo no consultório para várias situações. Não para o zigomático, mas o piezo ele tem umas brocas de implante. Sim. Que foi feita para fazer implante, né? Sim, tem umas brocas. Ele usa uma broca específica, inclusive. Isso, Cara, sinceramente, já comprei essa broca. Já é muito demorado, assim. Eu acho que na minha mão não funcionou bem. Não funcionou, né? Demora muito. Ele faz também ortognática. Aí ele usa o piezo para fazer as cirurgias de implante. E tem umas brocas. Inclusive, eu até quero ver um podcast com ele. De Taubaté. Dentro da implantodontia, doutor, a gente tem as cirurgias guiadas, como você falou, né? E o scanner veio para resolver, assim, um lado e tanto na odontologia, né? Dentro da implantodontia, seria, além do planejamento, o scanner é uma ferramenta que ajuda muito. Queria que você falasse o que mudou com a chegada do scanner dentro da implantodontia. O scanner foi um avanço assim, na odontologia fenomenal. A tomografia, o scanner foi assim, lá na clínica, quando eu comprei o scanner, as nossas auxiliares lá ficaram todas assim olhando, parecia um bicho que tinha chegado, né? E elas não queriam usar. O bicho não é barato, não é caro o bicho. Ele é caro, mas ele vale. E aí elas não queriam usar, Ismael. Aí eu tive que fazer uma coisa lá com elas. Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos moldar um paciente e vamos mandar para o laboratório.
Quando chegar na mão do protético modelo, você vai marcar o tempo. De quando saiu do consultório, de quando a gente moldou até chegar na mão do laboratório. 8 horas. Foi rápido. Sim. 8 horas. Agora vamos fazer o escaneamento. 1 minuto e meio. Caramba. Então, assim, zero problema. Se der um problema, você vê na hora ali. Né? Consegue agilizar tudo, né, cara? Muito fantástico. Você falou sobre a carga imediata, né? Que é uma realidade hoje dentro da implantodontia. Em quais situações que você utiliza ela e você considera ser seguro para fazer a carga imediata? No início aqui do nosso podcast, você falou da periodontia, né? E depois que eu adentrei no mundo da periodontia, a minha técnica cirúrgica foi muito refinada. Eu acho que eu deveria ter feito isso antes. E hoje a gente tem feito carga imediata em quase todos os casos. E molar também. Deveria mudar o nome para estética imediata e não carga imediata. A gente coloca o dente, mas não deixa o dente tocar no outro. Deixa ele um pouquinho mais baixinho para ele não ter um toque. Mas a gente, sempre que possível, coloca o dente. Isso aí hoje é um princípio nosso que faz com que as cirurgias tenham um sucesso muito maior, inclusive. A literatura já mostra que os casos que são feitos carga imediata, a gente tem menos perda de gengiva, de osso, né? O paciente sabe o que é carga imediata ou não? Sabe. Já chega pedindo. Já chega pedindo. É igual o tal do Invisalign. Ele já chega, doutor, não quero ficar sem dente nem 1 minuto. O negócio é... Quanto tempo o podcast? 36 minutos. 36 minutos. Vamos lá, a gente nem conversou, cara. Já falta 22 minutos ali. Não entrou nem no... Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e vamos estar compartilhando também aqui o link, né, desse episódio para que você tenha alguma dúvida com relação aos implantes dentários aí. Você pode estar tirando a sua dúvida com o Dr. Fabrício e vamos estar compartilhando alguns cortes também no canal, no Instagram da BucoCast. Fazer um agradecimento especial aqui à Gimed, ao Fred, parceiro aqui da BucoCast, e a Josi também, que contribuiu para que a gente pudesse estar fazendo esse episódio aqui com o Dr. Fabrício. Doutor, a gente sabe que a cirurgia guiada já é uma realidade dentro da implantodontia, né? A pergunta é, em quais casos você usa dessa ferramenta? Em todos os casos? Porque tem casos que não são todos os casos. Eu queria que você falasse com relação a isso. Sim. As pessoas entendem como cirurgia guiada aquela cirurgia que não tem corte. Mas, na verdade, não tem nada a ver, né? A cirurgia guiada é a cirurgia que é guiada por um guia. Sim. Então, é computadorizado, tecnologia, né? 100% dos nossos casos hoje são guiados. Não tem por que eu fazer uma cirurgia de implante sem utilizar um guia. Quando eu me formei implantodontista, a gente usava um guia feito manualmente ali e tal. E muitas vezes a gente abria a mão desse guia e fazia a mão livre, né? Sem utilização do guia. Hoje eu não consigo, cara, fazer. É muito rápido o planejamento. Eu gasto aí 10 minutos, 15 minutos no máximo. Planejamento de uma arcada inteira de implante. Gera um arquivo que vai imprimir um guia. Mando para o laboratório me entrega esse guia. E eu tenho muito mais previsibilidade, menos preocupação durante a cirurgia, porque eu já fiz o planejamento, já posicionei os implantes na posição ideal, já discuti com o protesista, ou com o ortodontista, ou com um outro colega de outra especialidade que tenha me indicado o paciente. A gente consegue fazer essas modificações ali no software, né? E na hora da cirurgia é a simples execução, né? do que foi planejado, instalação do guia. E aí, se vai ser aberta ou fechada, é uma outra história. Mas as cirurgias são sempre guiadas. Lá na nossa clínica, a gente sempre faz cirurgia guiada. 100%. Hoje, a cirurgia, um protocolo total que você faça lá na clínica é anestesia local, sedação? O paciente tem a opção ou quando o paciente tem necessidade de uma sedação ou de um médico? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí.
Ismael, eu sou uma pessoa medrosa, morro de medo de dentista também, de dor, não gosto de sentir dor. Eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar, né? Então, a sedação, ela é fantástica. Então, a gente usa em quase 100% dos nossos casos sedação. Essa sedação pode ser, em casos mais simples, um comprimidinho, que ele vai tomar ali uns minutos antes e vai ficar uma sedação bem levinha, né? Em casos um pouquinho mais complexos, a gente vai usar uma sedação com acompanhamento do anestesista, que é uma sedação venosa. E os casos um pouco mais complexos a gente leva para o hospital, de anestesia geral. Mas sem nada, eu acho que é desnecessário. Eu acho que hoje em dia não... Siso, extração simples, implante unitário, sempre a gente faz algum tipo de sedação. E eu acho que isso vale muito a pena e é conforto para o paciente e para a gente. Ajuda bastante, né? Muito, muito. Não tem por que você fazer um procedimento cirúrgico sem a sedação, né? Hoje o paciente que vai passar por um tratamento dentário, seja implante, seja uma extração, enfim, a preocupação do paciente, eu acho que da grande maioria, é se vai sentir dor, Sim. né? E você falou sobre a sedação. E aí vem a pergunta, obviamente, mais feita, eu acho que dentro do consultório. Doutor, vou sentir dor para fazer o implante? Porque quando você fala que vai pôr um pino no osso, você falando assim, você fala, nossa, isso deve doer. Eu queria que você falasse sobre isso. Zero dor. O implante é um procedimento indolor. Primeiro porque a gente usa anestesia, né? Sedação para diminuir a ansiedade, o paciente ficar mais tranquilo. Anestesia local. E uma informação importante é que o osso ele não tem inervação. O osso ele é uma estrutura que não gera dor. Imagina se esse osso gerasse dor e a gente colocasse um parafuso lá dentro do osso. Na hora que o paciente encostasse o dente ali, ia doer. Então, por ele não ter inervação, é possível ser feito o implante, né? O implante é colocado no osso, ele não dói, então o paciente consegue mastigar lá em cima daquilo ali. Então, o osso não dói, não tem dor. A única coisa que a gente anestesia é a gengiva para poder abrir e a gente ter acesso até o osso. Mas é um procedimento totalmente indolor. Pós-operatório tranquilo, a gente consegue controlar com analgésicos simples, né? Não precisa de uma medicação muito complexa, né? E hoje as técnicas têm sido mais minimalistas e a gente tem cada vez mais usando uma técnica minimamente invasiva, né? Abrir menos, descolar menos, e isso tem feito que o procedimento seja mais indolor e mais tranquilo pós-operatório. Dependendo do implante unitário que o paciente for fazer, às vezes uma extração de siso é muito mais agressivo. Muito mais agressivo, né? Sem dúvida. E às vezes o paciente já tirou siso? Você já tirou siso, então o implante para você vai ser... Moleza. O implante é menos traumático, né? O siso também não dói. Mas você tem que fazer força, né? Ali tem que quebrar o dente e tal. O implante não. O implante quando é implante guiado, ontem nós fizemos 3 implantes guiados, gastei 10 minutos. É muito rápido. Essa tecnologia do implante guiado é fantástico, né, cara? Muito rápido. Se o cara conseguir fazer uma cagada com o implante guiado, tem que bater nele, né? Olha, isso é uma coisa importante. Eu já vi em curso cirurgia guiado o cara fazer cagada, e das grandes ainda. Eu dei aula em alguns cursos aí, Sim. Convidado para participar. E vou te dizer, o implante guiado, ele não é assim tão fácil como pensam. Ele precisa de uma curva de aprendizado também. Tanto no planejamento, quanto na execução. Porque se você não seguir o guia, você vai ter problema. Já vi gente ter problema. E você pode ter problema durante a cirurgia e você tem que resolver aberto. Então você tem que saber antes da cirurgia convencional para depois você evoluir para o guiado. É porque quando fala guiado, né, ele te dá uma certa... Parece que o cara relaxa, né? É o guiado e tal. E eu vi o professor ter que resolver o problema na hora da cirurgia. E quando é um problema na hora da cirurgia, é um problema maior do que se fosse a cirurgia aberta. É maior, é verdade. Muito maior. O problema é... Com relação à taxa de insucesso dos implantes hoje, doutor, como que você vê essa questão? Porque tem aquela questão de perder implante. Quando acontece, você acredita que às vezes foi um planejamento
erro no planejamento, ou você depende às vezes do paciente, da colaboração, quando você perde o implante, na sua experiência? São vários fatores, né? Hoje nós temos tido uma perda de implante assim, muito pequena, muito pequena. Sei lá, menos de 1%, bem menos de 1%. Que acontece, né? Acontece. Pode acontecer. E pode ser vários fatores. Pode ser uma contaminação. Por algum motivo houve uma contaminação. Qual é o motivo? A secretária encostou ali, ou o paciente não higienizou direito no pós-operatório, não seguiu o que precisa ser seguido certinho. O paciente tem algum problema sistêmico que a gente não sabe e por algum motivo esse tipo de problema fez com que não ocorresse a osso-integração e esse implante venha a perder, né? Mas isso não é muito comum, tá? A perda de implante não é muito comum. E a gente tem trabalhado aí com implantes de boa qualidade, né? Uma outra coisa que pode fazer com que essa perda de implante aconteça é a qualidade do implante, né? Hoje nós temos uma empresa aí, empresas nacionais com tecnologia assim de ponta vendendo para fora. Então, eu acho que cada dia que passa essa questão de perda de implante vem diminuindo muito. Mas fatores assim de risco primeiro, cigarro. Fator fisiológico, diabético, paciente com alguma discrasia, né? E esses são fatores assim que fazem com que possa existir uma perda. Mas a gente consegue controlar isso tudo antes, né? Se o paciente tem esse problema, vamos remanejar ele, vamos fazer um risco aqui, vamos organizar a glicose desse cara, faz uma dieta, toma medicação. E a gente vai organizando para que isso aconteça de forma tranquila e na hora da cirurgia ele esteja bem adaptado ali a esse tratamento e seja próprio para fazer esse procedimento. Eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento do paciente quando vai fazer a cirurgia, falando do paciente que faz uma reabilitação total, como que é feito hoje. Na cirurgia ortognática a gente tem um planejamento virtual, né? O Dolphin, enfim, tem uns programas. Como que isso tem colaborado aí para o sucesso dos protocolos? No implante é a mesma coisa, cara. A gente tem os softwares, né, que tem nos ajudado muito. E a gente tem feito o que a gente chama de planejamento reverso. Não é o cara vai lá, faz a cirurgia e depois faz a prótese. A gente monta digitalmente a prótese nele, né? Prova dente, tudo em foto e vídeo. Ele achou que ficou legal, a gente vai para a boca. Coloca como se fosse uma prótese total mesmo, né? E aí a gente vai fazer imagens e ver se está tudo ok. Estando tudo ok, nós vamos para a tomografia e vamos posicionar esses implantes de acordo com o que foi planejado de estética e função dessa prótese que a gente planejou antes. Então, é um planejamento reverso porque a gente faz primeiro a prótese e depois vai para a cirurgia. E com isso a gente consegue ter um sucesso muito grande e uma previsibilidade muito grande dos casos, né? E agilidade, né? Fazer rápido. O paciente não quer ficar 3, 4, 5 dias sem dente. Hoje esse paciente que chega no consultório desdentado, né? Às vezes a gente vê aí alguns casos. Até que ponto você... em momento que você indica a prótese total, que perfil do paciente quando chega para você que você fala, olha, cara, a gente vai fazer extração, vamos fazer um protocolo total. Como que é essa conversa com o paciente? Porque às vezes o paciente não sabe da doença periodontal que tem, às vezes tem muita coisa ali que você fala, cara... Sim, inclusive é uma notícia difícil de se dar, né? Principalmente quando o paciente tem doença periodontal generalizada e você tem que extrair muitos dentes. Então, assim, eu vou com cuidado, né? Mas eu explico para ele, mostro, a gente tem uma TV grande lá com a tomografia, eu mostro para o meu paciente, assim, a realidade. Eu explico para ele como é que é o exame, esse exame é assim, a gente vai ver isso, vamos ver junto aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui aconteceu isso. Ele, nossa, doutor, é mesmo. Então, ele vai participar do processo. Eu deixo ele opinar, ele vai ter aquela visão ali, deixo ele bem seguro em relação a isso, né? Não chega e fala, tem que extrair tudo, tem que fazer implante e custa tanto. Não, eu preciso que ele entenda isso até para ele colaborar comigo, né? Então a gente consegue fazer isso dessa forma e tem tido bastante sucesso. Porque às vezes você vê uns antes e depois, o paciente tudo arrebentado, você fala, cara,
isso aqui não tem o que fazer, né? Tipo, às vezes o paciente já acostumou, né? Com aquela meia dúzia de Sim. dente, um ali, outro meio. E aí quando você vê o depois, você fala assim, cara, nasceu de novo. Nasceu de novo, muda a De vida. novo, né, cara? de Muda a novo, de vida. novo. O dente muda muito, né? Muda muito a Muda pessoa. muito. Eu lembro que eu tava com um amigo meu e a vozinha dele tava junto. E foi até interessante que a gente começou a conversar e ela tava falando da experiência dela, que ela tinha ido numa franquia e que tinha tido problema, e depois ela buscou e tal. Disse que teve um investimento e tal, teve que fazer um investimento até considerado para ela. Mas ela falou, cara, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Tipo assim, uma pessoa que já tinha uma vida estabilizada, já, né, passou por várias histórias da vida. Ela falou, cara, foi o maior investimento que eu fiz, o melhor investimento. Porque a pessoa e fez protocolo total. Sim. Do sorriso, né? A pessoa chega e fala, o que você fez e tal, e muda total. E eu vendo ela falar assim, e era Deus no céu e o cirurgião dela Sim. na terra. Eu vivo ganhando presente. Os caras, ela idolatrava o cara de um jeito Sim, que eu falava assim, porra, cara, é o É dentista. porque você voltou a pessoa pro convívio social, cara. Né? É impressionante, né, doutor? Impressionante, é muito bom isso, é fantástico. Eu falo para os meus pacientes assim, agora é hora do senhor cuidar do senhor mesmo. Você já cuidou do seu filho, da sua filha, da sua esposa, e agora você está aí com 70 e não consegue comer, não consegue falar, não tem segurança para poder comer o que quer. Às vezes o cara gosta de uma comida mais difícil assim de comer. Típica, às vezes, né? Um torresmo, comer um negocinho buchada, diferente. sei lá, Uma carne, uma coisa que sim. ele gosta de comer, mas que ele não pode por causa da dentadura. E depois que a gente consegue entregar isso para ele, e ele se sente seguro em fazer isso, a vida da pessoa muda, né? Às vezes vai comer um lanche que você vai ter que puxar ali, né? Que você vai fazer força. Eu já presenciei, não dá. Disso. Você tem uma pessoa que tem uma ponte, um negócio removível, não consegue comer ela nada. fica insegura. Eu já vi situações assim. Doutor Fabrício, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu queria que você falasse do preparo da cirurgia de protocolo desse paciente que vai passar por uma reabilitação total, que talvez é a cirurgia, não diria mais complexa, mas que vai, né, trazer uma marcada total aí para esse paciente. E o pós-operatório. Hoje, quanto tempo em média hoje um protocolo você faz tempo cirúrgico? Cara, a cirurgia em si, a cirurgia é rápida. A cirurgia é 40 minutos, 1 hora no máximo. Quando é carga imediata, a gente precisa já confeccionar uma parte dessa prótese na hora. Na hora. Então isso demora um pouquinho mais. Então, somando tudo, vamos colocar aí 2 horas, né? Então, em 2 horas a gente já consegue fazer todo o procedimento, vai para um laboratório, e esse laboratório nos devolve uma prova, a gente prova no dia seguinte. Se estiver tudo ok, no outro dia ele já sai com a prótese fixa, uma prótese provisória, mais bonita, que ele já vai conseguir se alimentar. E aí, no segundo momento, quando essa cirurgia já estiver cicatrizada, a gengiva estiver tudo bonitinho, a gente só troca essa prótese por uma prótese definitiva, vamos falar assim, né? Que vai ficar com ele aí por muito tempo. A cirurgia, qual que é o preparo que o paciente precisa para fazer a O cirurgia? preparo é simples. Hoje a gente tem feito pedido de tomografia para ver a viabilidade da cirurgia e qual tipo de cirurgia que a gente vai usar. E exames laboratoriais para ver se o paciente está com a saúde em dia e apto a receber esses implantes. Geralmente eu peço um risco cirúrgico para o cardiologista, né? E aí, vindo tudo isso de forma satisfatória, a gente vai para a cirurgia. Então, ele precisa fazer exames de imagem para poder avaliar se é possível fazer. Hoje é possível, né? Qual é o procedimento que nós vamos fazer? Se vai ser necessário enxerto, só implante, se vamos usar zigomático, se a gente vai usar customizado ou outro tipo de implante. E se ele tem saúde para receber esse implante. Se não tiver, a gente vai remanejar ele de uma forma com que ele consiga receber isso no futuro próximo ali, né? Mas geralmente a gente consegue fazer em quase todo mundo. Esses biomateriais, esses enxertos que são utilizados normalmente, têm sido eficiente? Como que você fala? Muito eficiente. Porque antigamente os enxertos, antigamente tirava do paciente isso, né? Cara, a gente tirou muito enxerto do ilíaco. O paciente ficava 10 dias um pós-operatório da boca e 45, 60 mancando pela cirurgia da área doadora, né? Mas a gente não faz isso há muito tempo. Hoje em dia os enxertos são com osso bovino, né? De origem bovina, osso suíço, e que
tem um resultado assim muito bom e tem conseguido resolver quase todos os problemas. Eventualmente, em casos assim, não é aplicado para paciente de protocolo, né? Paciente que tem defeitos ósseos um pouquinho maiores, a gente tira da mandíbula, uma técnica bem menor e pós-operatório mais tranquilo. E tem conseguido resolver tudo sem precisar usar enxerto de área doadora que não seja de dentro da boca. O pós-operatório do paciente, quando faz protocolo, como que é? O pós-operatório do paciente de protocolo é relativamente tranquilo. Os 3 primeiros dias aí ele vai fazer alimentação líquida, pastosa, colocar gelo, cabeceira elevada. A partir desse 3º dia, ele já deve estar com a prótese. Essa prótese vai estar tampando ali essa cirurgia. E aí ele já pode voltar às suas atividades normais. Então é relativamente tranquilo. Obviamente que depois de fazer uma cirurgia, a pessoa adaptou a prótese e tal, ela vai trazer uma alimentação, né, vamos dizer assim, quase que do natural, mas existe alguma contraindicação do que comer? Como que você avalia essa questão? Porque o paciente faz pensando na alimentação, né? Sim. E aí como que é a sua indicação de como utilizar essa prótese uma vez depois que ele fez cirurgia? Boa pergunta, excelente pergunta. O paciente, quando faz uma reabilitação dessa, ele vai ter uma oportunidade de ter os dentes novamente. Esses dentes, eles não são igual aos dentes naturais. Eles são dentes artificiais. E eles podem ser de alguns tipos de materiais. Uns mais sensíveis e outros mais duradouros. Um exemplo, a maioria deles é de resina, né? É um material mais macio, que é o mesmo dente que é feito a dentadura, mas é usado só o dente. É um material que resiste, mas se o cara for pegar isso, eu brinco assim com meus pacientes, for comer pedra, não vai dar certo. Até o natural vai quebra. Vai fraturar, até o natural quebra. É o cara que fez, por exemplo, uma lente de contato, se ele for comer um torresmo duro, vai quebrar. O dente natural vai quebrar e o protocolo vai quebrar. Enfim, né? Então ele precisa ter cuidados. E a gente precisa orientar muito bem o paciente. Sim. Porque ele não sabe, né? Sim. Então, assim, muitas das vezes eu brinco com a minha equipe assim, olha, se aconteceu isso é por culpa nossa, porque a gente não orientou bem. Claro que tem o cara que não tá nem aí, né? Mas a grande maioria a gente explica muito bem, fala, ó, isso aqui o senhor vai poder comer comida normal. Arroz, feijão, macarrão, Churrasco. churrasco, carne dura. Mas se o senhor ficar comendo osso, mordendo osso, comendo esse torresmo muito duro, ou alguma outra... Tem gente que tem mania de ficar mordendo caneta, alguma coisa assim, e isso vai quebrar. Fruta, maçã, essas pode coisas. comer à vontade. Comer à vontade. Que muitas das vezes essas próteses que o paciente ele não consegue comer essas coisas. Não consegue comer nada disso. Não consegue comer. Não consegue. Num lanche não consegue comer. Não consegue. Ele praticamente engole, né? É muito difícil. Eu sei porque... Outra coisa que é interessante, quando a gente coloca o protocolo, aquele acrílico que estava no céu da boca, ele não existe mais. Agora é só os dentes. Então, as papilas gustativas ali, que fazem você sentir o gosto da comida, elas voltam a trabalhar novamente. Então, a pessoa começa a sentir o gosto de novo. O doce, o salgado. Eu até oriento o paciente assim, olha, quando a senhora for voltar a tomar café, muito cuidado. Porque a senhora está acostumada a tomar um café muito quente, porque o acrílico está tampando ali e a gente consegue temperaturas mais altas. Agora, a partir do momento que você removeu o protocolo, que você removeu essa prótese e colocou o protocolo, essa gengiva está exposta ali e vai queimar. Porque o paciente voltava com a boca queimada, queimei minha boca. Caracas. Queimadura boa, assim, né? Sim, fala, sim, poxa, sim. Que legal, né? Agora tá sentindo. Agora você está sentindo. E aí, eles relatam que voltaram a sentir o gosto. Esse é o maior divisor aí desse paciente, né? Sim. Ele voltar a sentir o sabor da comida. Eu vejo alguns pacientes quando eu entro, né, parece para mim aqui, o paciente chega até a chorar. Para finalizar, a última pergunta, Dr. Fabrício, sobre a manutenção. O paciente às vezes esquece que ele acha que uma vez fez a cirurgia, acabou, é pro resto da vida. Eu queria que você falasse com relação da importância da manutenção uma vez que você fez a cirurgia de implante. Os nossos dentes, nós precisamos fazer manutenção. Eles são perfeitos porque foram feitos pela natureza, né? Eles duram muito. O esmalte dentário, mesmo assim, ele tem cárie se você não higienizar. Os implantes, eles são artificiais.
Então, eles são materiais que são mais suscetíveis a problemas do que o nosso dente normal. Então, se você não cuidar, se você não for à revisão, vai ter problema. Vai ter perda de implante, vai ter perda da prótese. Então, de 6 em 6 meses, nós preconizamos que o paciente vá no consultório para fazer uma limpeza, né? E nesse momento a gente tira os parafusos, remove a prótese, limpa os implantes, que é o que a gente não consegue fazer com o dente normal, né? Que é remover, limpar e botar de volta. E a gente tem essa oportunidade, remove, tira tudo, limpa, instala de novo e pronto. Outra situação é, esses dentes eles vão sofrer desgaste. Então, com o passar do tempo, eles precisam ser trocados. Ah, quanto tempo? Em média, 5 anos. A não ser que seja um protocolo de cerâmica, de zircônia, um material mais duro. Esses duram muito mais tempo, né? Então, tem essa diferenciação também. Então, respondendo a pergunta precisa de manutenção periódica de 6 em 6 meses e do paciente que higieniza muito bem, de ano em ano, pelo menos. Mas que não é o que acontece normalmente, né? Volta, some. Meu amigo, um prazer imenso mais uma vez Prazer falar foi contigo. meu. Queria que você fizesse suas considerações finais aí. Você já, mais uns 2 podcasts, já vai chegar aí do Marcos Pita, os caras que eu entrevisto direto aí pelos congressos da vida. Eu só não encontro você em congresso. Cara, você me encontrou, mas é porque você não lembra. Lá em... Ah, em Belém, pô. Belém. ENEC você não foi. ENEC não deu pra ir. Copac cara. vai ou não? Copac agora já, né? Setembro. Acho que não, Subrabuco aqui pra região aqui. Não é da região não, tá longe Subrabuco. Não, tá longe, Subrabuco é longe também. Eu tenho ido mais no Cobrac, é um congresso que tá todo mundo. Mas não né? é você, é que você é da geração que não fica mais atrás desses esses congressos de 2 dias, de região, regional. Você vai só no nacional. Exatamente, no nacional a gente consegue ver todo mundo e tal. Mas eu já fui em vários desses aí. Não, é normal, é da especialidade. Sim. Os caras quando estão velhos, não é o seu caso, mas os caras já começam... Esses congressos já não mais, mas eu já fui, é velho, não é experiente. Os caras não estão velhos mais. Obrigado, meu amigo. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal que tem uma audiência fantástica e uma credibilidade assim muito bacana. Para mim é uma honra estar aqui e estarei presente sempre que possível e sempre que for convidado. Com certeza, vai ser sempre uma honra. Com certeza, nós estando em Brasília para qualquer eventualidade, vai ser um prazer a gente estar junto, tomar um café, almoçar, bater papo. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes. Agradecer mais uma vez a Gimed, o Fred, a Josi. Obrigado pela oportunidade. E você que nos acompanha aí na Bucocast vai poder ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas aqui com o Dr. Fabrício. Pode enviar suas perguntas, pra gente vai ser um prazer. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.